Se a gente for observar os benefícios ecológicos que a agrofloresta permite, são vários, né, que eu vou citar como um que é muito evidente, que é a produtividade ao mesmo tempo que você regenera o ambiente, ou seja, você transforma um pasto em uma floresta, né, você atrai a vida, você cria uma condição de permanência da água, né, você cria uma condição para que o sistema seja resiliente, né, e se recupere de forma muito mais rápida, ao mesmo tempo que ele te dá de retorno ao alimento e uma condição de bem-estar. E agora a gente está pegando mais um pedacinho aqui de pasto para transformar também numa agrofloresta. Então, uma área que não foi cultivada, tem um histórico aí de mais de 10 anos, não é? Utilizada de certa forma como pasto, não é? E ultimamente estava aqui como mombaça e a braquiária, não é? Que estava criando essa condição de acumulação para que quando a gente, né, chegasse aqui nesse ponto para implantar essa nova área, a gente tivesse bastante biomassa para fazer a cobertura do solo. Então, esse para mim é o principal benefício ecológico da agrofloresta, mas tem, por exemplo, a água, né? A gente consegue, com a agrofloresta, criar condições de estratificação das raízes, das copas, de cobertura do solo. Então, você cria uma condição da água circular no ambiente e cumprir a função dela em diversos nichos ecológicos, né? Então, você torna presente a água, né? E, consequentemente, você vai ter mais vida, mais biodiversidade, né? Outro benefício ecológico da agrofloresta é essa condição de regeneração da biodiversidade do ecossistema. Então, a gente observa que muita gente tem feito pesquisas sobre plantas que estão basicamente em extinção, principalmente nos ambientes, né, que a gente vê próximo aos centros urbanos, né? Então, as pessoas estão trazendo a essas plantas, resgatando essas plantas que são nobres, plantas que cumprem funções muito importantes no meio ambiente, né? E também, consequentemente, criando condições para que o banco genético do solo, o banco de sementes do solo possa também vir à tona. Então, você cria uma condição de biodiversidade de muitas espécies interagindo naquele ambiente. E a gente observa também a segurança nutricional. Então, a gente percebe que muitas famílias, né, que entraram nessa cultura da produção, né, de monocultura, ficavam muito em risco, né, ficavam dependentes daquela produção única, né, então isso causava um certo estresse nas áreas rurais, nas áreas produtivas, porque você ficava, de certa forma, refém de um determinado produto e você vende aquele produto para poder adquirir outros, né? Então é uma lógica que não faz muito sentido. Então as pessoas que praticam a agrofloresta, né, que criam essa condição de biodiversidade, têm uma maior segurança nutricional, porque se alimentam com plantas com diversos papéis na nossa saúde, né? Plantas, enfim, que selvagens também, plantas que não foram de certa forma domesticadas, então possuem um valor nutricional muito maior, né? Sementes crioulas, enfim, então você cria uma condição de maior segurança nutricional, segurança alimentar, porque você trabalha com biodiversidade, então você vai estar sempre colhendo, né? Então você não vai ficar dependente de uma única cultura. A gente pode observar diversos benefícios sociais assim que a agrofloresta permite, né, que vem, enfim, claramente se manifestando em diversas comunidades que eu tenho visitado no Brasil afora, né? A gente tem visto que o sentido de cooperação na comunidade fica muito mais forte quando a gente implanta agroflorestas. A gente promove esse encontro, né, onde as pessoas vêm com um objetivo comum que é regenerar e produzir alimentos saudáveis, né? Isso é muito nobre e isso cria essa condição, né, desse encontro criar mais união, né, uma vida comunitária com mais cooperação, com mais amor incondicional, com mais prazer interno, né? Ou seja, a gente vê na prática os princípios da agricultura citrópica, da agrofloresta sendo colocados dentro de um ambiente não só da agricultura, mas no ambiente das relações comunitárias. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece.
Bom, voltamos, né? Depois dessa aula incrível que tivemos, acho que, sem dúvida alguma, aí a gente vai colher muitos frutos de todos os ensinamentos que essas mulheres maravilhosas aí puderam compartilhar. A gente vai depois, sem dúvida alguma, pegar todas as referências de links que a Mari passou, a gente vai disponibilizar tudo isso no site para que vocês também tenham acesso e, obviamente, todo o fórum está sendo gravado, vai ser disponibilizado para todo mundo, vai estar no site da MEPS, enfim, todo mundo vai poder ver, rever e aprender e refletir sobre tudo isso que está sendo dito. Agora a gente está chegando aqui, né, no final da nossa jornada, foram 2 dias, assim, muito intensos, muito felizes, assim, as pessoas às vezes me perguntam, está cansada? Eu falo, não, nada, eu estou feliz. Eu estou feliz com a possibilidade da gente poder difundir as ideias que estamos trazendo, o trabalho de pessoas que estão aí já envolvidas, né, no turismo responsável, no turismo sustentável, no Brasil e no mundo. Feliz de ter podido trazer, dar voz, né, ao turismo negro, ao turismo indígena, ao turismo de base comunitária, e que isso possa fazer parte não só desse momento, né, mas do dia a dia de cada um de nós. Agora a gente vai entrar nesse painel que eu venho falando dele no decorrer do fórum já várias vezes, né? E para mim é um painel bastante conclusivo nesse sentido, porque a gente vai trazer a perspectiva do turismo, além de ser sustentável, além de ser responsável, do turismo também ser regenerativo. E a gente está trazendo aqui para a gente um dos papas, né, do design regenerativo do mundo, que é o Bill Reed. A gente tem o Bill Reed, a gente tem o Bento Cruz. Bento Cruz, liga a sua câmera, por favor, todo mundo está querendo te ver. A gente tem o Bill Reed, a gente tem o Bento Cruz, que vão contar para a gente quais são, né, os caminhos possíveis e como que a gente pode trazer o turismo regenerativo para o Brasil. É uma história muito interessante, Bill, e eu vou contar porque eu acho que vale a pena. Eu acompanho o trabalho do Bill há algum tempo, o trabalho da empresa dele, que chama Regenesis, depois todos podem dar uma olhada, ele está com a sede, ele tem 3 escritórios nos Estados Unidos, em Massachusetts, em Novo México, e uma outra que eu esqueci. Eu já tinha mandado alguns e-mails tentando falar com ele, mas mandado pelo contato, porque eu não tinha o contato do Bill especificamente. E aí, quando a gente estava se aproximando na data do fórum, eu falei, não, eu vou tentar falar com o Bill de qualquer forma. Escolhi lá dos 3 telefones que tinham, escolhi um que eu achei que era o telefone em que o Bill estaria. Liguei para esse telefone, aqui do Brasil, meu celular, atende um homem. Hello. Eu falei, opa, será que eu liguei certo, né? Eu falei, is this Regenesis? Yes. Eu expliquei que eu estava chamando do Brasil, que o meu nome era Carla, e que eu queria muito falar ou com o Bill Reed, ou com uma outra pessoa que trabalha com ele também. De repente, a pessoa me responde, Hi, Carla, this is Bill. Eu falei, Bill, como assim? E aí foi muito curioso, porque ele atendeu o telefone, que ele nunca atende. Ele é o CEO e fundador do Grupo Regenesis. Ele tem aí um montão de livros publicados, e eu vou ler um pouco o currículo dele para vocês, e vocês vão ver que o currículo dele é assim uma coisa inacreditável. E aí foi uma conspiração do universo, só o que eu posso pensar
do Bill ter atendido o telefone, que ele nunca atende, me escutou ali 5 minutos, rapidinho, que eu falei, nossa, o que esse moço vai pensar? Uma brasileira louca me ligando aqui, já querendo me convidar para um evento de cara. E ele me ouviu, e ele aceitou, e ele está aqui com a gente hoje. Então, assim, é a coisa de uma... Como eu vou explicar, né? Dessas coincidências universais. E a gente tem também conosco o Bento Cruz, que está aí. Bento Cruz, ele é aquele cara que cada semente que ele joga, se ele joga 10 sementes, 8 dão certo. E eu não estou falando só das sementes na agrofloresta, eu estou falando das sementes na vida, né? O Bento, ele é um cara que está aí já, ele tem uma história belíssima, que eu também vou ler um pouco para vocês. Ele é antropólogo por formação, mas, enfim, nessa caminhada, nessa vasta caminhada dele, tem 34 anos, é um moleque, mas tem uma alma velha, de quem já viu muitas coisas na vida. Ele vem dando cursos sobre agrofloresta, ele faz parte dos cursos de PDC, de permacultura. Vocês viram o vídeo do Bento agora na introdução, explicando sobre a agrofloresta, né? E o Bento, nos cursos que ele dá, de fato, se ele tem 50 alunos num curso, dos 50, 30, 40 resolvem mudar de vida, fazer coisas em direção à sustentabilidade, à regeneração do planeta. Então, assim, o Bento tem um dom. A gente conversa, a gente já é amigo há muito tempo, quer dizer, não há tanto tempo, eu conheço o Bento há menos de 2 anos, mas ele tem esse dom de chegar na vida das pessoas e fazer as pessoas mudarem o caminho, né? E caminharem na direção da regeneração do planeta. Ele fez isso comigo. A MEPS, na realidade, tem muito a ver com ele. Obrigada, meu amigo. Bom, vamos lá. Vou começar a apresentar, então, oficialmente, o Bill e o Bento. O Bill Reed, ele é um reconhecido organizador e consultante... perdão, aqui está em inglês, eu estou traduzindo diretamente, não vai dar certo. Então, eu vou ler em inglês e vocês coloquem, por favor, na tradução, tá? Bill is an international recognized... Então, Bill é consultor, planejador, reconhecido internacionalmente. Ele é facilitador de processos, palestrante, autor em sustentabilidade e regeneração. Ele é diretor da Regênesis, que trabalha com desenho regenerativo, integração de sistemas vivos e organização e educação. O seu trabalho se centra na criação de um sistema integrativo para gestão e desenho de processos. O seu trabalho é conhecido como desenvolvimento regenerativo. É uma metadisciplina que unifica padrões que entendem práticas de desenho ecológico, biofilia e psicologia organizacional dentro de um processo de desenho que eleva construção e planejamento comunitário para total integração com coevolução e sistemas vivos. O objetivo: melhorar a qualidade geral da vida espiritual, social e física de nossos habitats e, portanto, do planeta. Falando agora de alguns pontos de seu background relevantes. Membro, fundador do Conselho do US Green Building Council. E, para quem não sabe, também o LEED, ele é cofundador. Para quem não conhece o LEED, tá? É uma das instituições mais importantes que trabalha com empresas e decide se empresas são sustentáveis ou não. E ele é um dos cofundadores do LEED. Ele também é um dos presidentes do Comitê Técnico da LEED de 94 a 2003. Ele é coautor de um livro chamado O Grupo 7, o Guia para Desenho Integrativo
para um desenho verde, redefinindo práticas de sustentabilidade. Ele também serviu como executivo no Comitê Nacional do Comitê de Meio Ambiente, também do ANSI, que é um sistema de integração, também do Conselho Consultivo do Environment and Building News, também centenas de outros projetos regenerativos e verdes e keynote, principal palestrante de diferentes workshops, conferências no mundo e autor de dezenas de artigos e livros a respeito de sistemas integrativos, pensamento regenerativo, e é também palestrante de universidades dos Estados Unidos, Europa, México, Canadá e Austrália. Além de ser considerado um dos principais líderes de pensamentos nesse campo, ele é consultor em mais de 200 comissões de desenho verde e trabalha com planos mestres e construções na maioria dos projetos de desafio da LEED, e trabalha como consultor também e palestrante e convidado em universidades do mundo. Bill, incrível, o universo realmente conspirou para você atender o telefone naquela tarde. Foi realmente muita sorte. Não consigo imaginar como que seria hoje se você não tivesse atendido o telefone naquele dia. Oh, Carla, é um prazer estar aqui. Você vai apresentar o Bento agora? Sim, vou. Ok, então agora eu vou passar para a apresentação do Bento. Bento Cruz é antropólogo e permacultor, circula o Brasil e América do Sul, colaborando com projetos, ideias e ações inovadoras em design e agricultura regenerativa. Em sua caminhada, atuou com desenvolvimento sustentável e governança local, através de metodologias de turismo de base comunitária, agroecologia e permacultura. Atualmente colabora com a transição de pessoas e instituições que buscam um modo de vida e trabalho com eficiência energética e ecológica através de cursos e consultorias. Bento, muito obrigada. Uma honra poder estar aqui com você. Há 1 ano e meio a gente pensou em fazer esse fórum, quando a gente também pensou sobre a criação da MEPS, e ele está aqui acontecendo. Você tem muito a ver com isso. Te agradeço. Maravilha, Carla. Muito obrigado pelo convite. Bom, como vai ser esse painel agora? A gente vai começar pelo Bill, e na sequência, a apresentação do Bill vai ter aproximadamente uns 40 minutos. E na sequência, a gente segue com a apresentação do Bento. Bento, desliga o seu microfone, por favor. Obrigada. Na sequência, a gente segue com a apresentação do Bento e depois comigo podendo encerrar. Então, fundamentalmente, a gente vai agora ter uma aula com o Papa do assunto. Bill, it's with you now. Oh, my goodness. Meu Deus, Carla! Que introdução, hein? Que apresentação. Muito obrigado por me receber. Vocês me ouvem bem? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Espera aqui, vou compartilhar aqui. Espera só um instantinho que tá no modo apresentação aqui. Como é que tá aparecendo para vocês? Me perdi um pouco aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Tá ocupando toda a tela ou não? Carla, não te ouço. Você tem que colocar no modo apresentação. Mas eu coloquei no modo apresentação, que estranho. Não sei o que acontece. Sem problema. A gente vê a apresentação daquele jeitinho. Peraí, deixa eu tentar mais uma vez. Ah, eu acho que consegui. Mas você não tá compartilhando a tela. Ah, pera, tem que compartilhar a tela. Só um instantinho. Acho que agora consegui. Perfeito. Lindo, bacana. Então vamos lá? Eu vou tentar dar para vocês uma visão geral desse trabalho. E o que ele significa
E vou falar um pouco vou dar uma ideia da dimensão, falar um pouco da parte filosófica, porque é uma mudança de paradigma. Não é fácil só explicar, né? Vamos ver o que eu consigo fazer. E eu aprecio, eu agradeço qualquer pergunta do pessoal. Pode me interromper durante o público, eu estou falando do público, inclusive. Se você tiver alguma dúvida em me entender ou algum conceito, não se preocupe, pode interromper, tá? E aqui eu estou mostrando para vocês aqui na parte inferior da tela, do lado direito, regenesisgroup.com, tá vendo ali, tá? Então, eu vou falar de desenvolvimento regenerativo no conceito e na construção de evolução, e não na construção de prédios. Como a gente desenvolve quanto ser humano, como um ecossistema, e renascer o nosso relacionamento com a vida. Então, para começar, alcançando a sustentabilidade. E as ODS da ONU se tornaram um benchmark, uma referência hoje em dia, não é? Mas a pergunta é, o que elas querem realmente dizer? Ou seja, qual é o efeito que estamos tentando produzir no mundo? E eu quero encorajá-las a escrever essa pergunta. Qual é o efeito que estamos tentando produzir no mundo? Quais são os requisitos para condições sustentáveis? E vamos tentar definir alguns desses termos. E a pergunta que abro para essa palestra é: o que estamos sustentando com a sustentabilidade? E eu quero falar com o público. As reações normalmente são seres humanos, ou recuperação de recursos, ou salvar a atmosfera. E tudo isso é verdade, mas o ponto fundamental que estamos realmente trabalhando é que estamos sustentando vida. Então, por que não começamos? Porque se essa é a premissa, por que não começamos no que estamos trabalhando? O que é a vida? Claro, essa é uma pergunta metafísica e muita gente, há milhares de anos, tenta responder essa pergunta, mas a melhor definição que eu já vi até hoje, de um autor chileno, na verdade, e ele diz: a vida é o processo de se tornar. Eu achei essa definição tão elegante, porque ela é tão básica, porque a vida continuamente muda, renova, desenvolve e evolui. E a vida é a respeito de potencial e não problemas. Não é olhar para o espelho retrovisor, é sempre olhando para frente. E o que é lindo a respeito de trabalhar com a vida é que a vida a segunda lei da termodinâmica é que as coisas vão mais morosas, mas quando você tem um sistema de vida, as coisas vão melhorando, elas vão ficando mais diversas, mais resistentes e mais dinâmicas e mais estáveis. O outro aspecto da vida é que a vida é um sistema integrado, ou seja, não existem fronteiras na vida. Não existem limiares. Então, como é que a gente trabalha com um negócio tão complexo? O que a gente faz? A gente tem essa tendência de subdividir, de fragmentar. Então, o que a gente fez com com a ODS foi checklists, porque a gente gosta de reduzir a pequenas unidades manejáveis. Mas isso é a antítese do jeito que a vida funciona. Não existe, pessoal, coisas como, por exemplo, tinta sustentável, ou painel solar sustentável, ou um rio sustentável. E certamente não existe um prédio sustentável. Certamente, a gente usa essas palavras, mas a gente usa incorretamente. Porque para ser sustentável, precisa replicar e nascer. Até que um prédio poder ter filhos, por assim dizer, ele não é sustentável, ele passa por entropia e ele enferruja e morre e causa dano. Então, tudo que a gente pode fazer quando a gente fala das ODS é de limpar o mundo, é fazer um mundo melhor, mas mesmo assim não é sustentável. Então, esse diagrama que a gente tem visto a gente começa com o desenho, os projetos convencionais, principalmente como os projetistas de Nova York, não é? Sempre foram melhorzinho do que a lei.
estavam sempre ali dentro das normas para desenho, projetos com edificação. Mas aí a gente começou com linhas verdes, a gente pode fazer melhor, reduzir o consumo de energia em 50%, 70%, melhorar a poluição de água, isso que a gente chama de verde. Isso implica o quê? Que a gente chega no zero. E aliás, você ouve muito dizer. And that's kind of what we think might be called sustainable, but there's no such thing as zero in the universe. There's no such thing that we can't achieve zero. There's always damage going to be caused. So as long as we are thinking in this paradigm of reducing the damage, limiting the damage, we are still degenerating the planet. As long as we are, even though we're saving 90% energy in our buildings, we're still dumping 10% carbon into the atmosphere, that contributing percentage. So while it's important to do that, it is not sufficient. So we need to be working over here on the restoration side and the regeneration side. And these words mean two different things. It's very important for us to be precise about words because we can get sloppy. I heard in the last panel people talking about greenwashing. This is what allows greenwashing when we say that a dam project in India is sustainable. Projeto na Índia, por exemplo, pode ser sustentável, pode ser ecológico, isso pode ser sustentável, mas não é o que a gente quer dizer na nossa arte. Então, rapidamente, precisamos trabalhar em todo esse sistema, em redução de dano e criar uma mudança restaurativa, regenerativa. E essa regeneração com o sistema para que a gente coevolua com ele. Então a gente está trabalhando dentro de uma ecologia e não um ambiente. Aliás, eu sugiro a gente parar de falar em ambientalismo, porque ambiente, o environment é algo que está fora da gente. A ecologia é o sistema total, é a casa também. E quando você vê o significado da palavra em grego, eco quer dizer casa, então é todo um sistema. Então, e o que ele pede da gente? É isso que vem, aliás, com o turismo sustentável. O que ele pede da gente como participante desse sistema vivo, desse ecossistema vivo? Vou adicionar mais alguns pontos. Aqui está trabalhando com prédios e infraestrutura. Esse aqui trabalha com sistemas vivos e consciência. Vou continuar aqui. Deixa eu acertar a flechinha passando para frente a minha apresentação. Então, um exemplo, tá? Daí, quando eu falo que a vida é cheia de potencial, ela sobe. Aqui a gente tem a jusante, né? Aqui em Maryland. E esse engenheiro civil teve que fazer essa água, teve que fazer a margem dessa água com concreto. Por quê? Para poder conter a água e evitar inundações e poluições também das folhas. O que o engenheiro pode fazer? Jogar concreto nas margens e destruir ainda mais vida. E você não consegue, você se livra de ovos que animais podem colocar ali, nutrientes da água. E a árvore também fica afastada, as árvores ficam afastadas. Observem, os nutrientes que caem não caem mais porque você não tem mais o contato dessa água com a natureza. Daí o Maryland começou a introduzir as leis de gestão de água da chuva. O que eles começaram a fazer? Reter a água de chuva. Isso permitiu que eles voltassem, reter as águas em estacionamentos, para assegurar que a água não se espalhasse e inundasse. E conseguiram trabalhar com essa contenção. E essa imagem que a gente tem, um pedaço de concreto e aqui a água antes. Você vê o poder da natureza? Porque na verdade essa imagem é de 3 anos depois, perdão. Ela se regenerou sozinha. Eu tenho certeza que o Bento pode dar apoio a esse ponto. Em 18 meses, depois de engajamento, trabalhando com vida em seus próprios termos, a gente vê sistemas de vida melhorarem. Agora a questão é, a gente precisa trabalhar com a vida e não em cruzamento. Veja essas planícies na China, de John Lu trouxe essas imagens. Ele trabalhou por décadas e finalmente ele trabalhou com os agricultores, entendeu os padrões de vida. Em 18 meses foi de deserto para isso aqui, uma área verde e viva. Alan Savers, em Zimbábue. Veja, em 2004, com pouca chuva, basicamente ele entendeu que ao observar os padrões do antílope, veja, tem bilhões de antílopes na África hoje, tá?
E eles não destroem o ecossistema, mas quando você introduz gado e você balança o sistema. Então, o que o Alan fez? Ele observou os padrões e com e ao defecar e cuspir os animais, os animais cuspiam e defecavam essas comidas dos pastos, espalhavam as sementes. 4 semanas depois, você vê vida, vegetação saindo a partir da introdução dos antílopes que foram introduzidos. Então, veja, você movimenta animais e o sistema se recupera. E veja, o gado na África foi para a cada 2 semanas por um cercado. Então, veja, depois de 2 anos, mesmo na época de seca, a savana começou a se restaurar. Uma última história, aliás, uma das minhas favoritas aqui é Santa Fé, New Mexico, que é um deserto, tem 4 centímetros de chuva por ano. Então, aqui a gente tem uma restauração pós-gado e também toda a manutenção para trabalhar com a erosão por causa da falta de chuva. E foi isso que ele fez. Ele falou, olha, vai demorar centenas de anos para restaurar isso aqui, Ele fez uma coisa rápida. Mas veja, isso aqui não está na memória de ninguém. Na verdade, os colonizadores nunca tinham visto água nesse deserto, tá? Mas ao pesquisar, o que eles descobriram? Que Bill Williams, que em 1800 estava ali com seus homens vindo da montanha, estavam descendo as montanhas, caçando, eles acharam besouros. Então peraí, não tem besouro nessa região. Então, se tem besouro, só deve ter água aqui perto, porque eles não moram nesse tipo de deserto. Então, como é que funciona? O que eles perceberam? Demorou 5 minutos para eles entender que não ia funcionar, que não havia encaixe. Então, o que eles fizeram? Eles se tornaram besouros analógicos. Eles puseram bacias d'água, onde os besouros originalmente haviam construído seu habitat natural. E olha que interessante, que é importante entender. Eu vi não somente a parte histórica, mas eles estudaram o solo também. E eles descobriram que em poucos centímetros abaixo da terra existia uma solo muito rico, que só poderia ter vindo a partir de irrigação de água doce, que não tinha mudado. Principalmente porque a quantidade de chuva não poderia ter penetrado pela profundidade. Com essa dica, eles começaram... Com essas dicas, em 18 meses, eles, perceberam que a água começou a aparecer. E depois de 18 meses veio essa água que surgiu, que eles nunca tinham visto fazia 200 anos. E por que essa água surgiu? Porque esses dams seguraram a água e saturaram os lençóis freáticos que estavam embaixo, mas elevaram essa água do lençol freático para a superfície. Isso que a gente chama de restauração profunda, porque veio de baixo para cima dos lençóis. Então, essas represas foram formadas dessa maneira. E aí o agricultor fala, nossa, tem água aqui, podemos fazer a mesma coisa aqui. A gente pode trabalhar com essa água. Faz 200 anos que ninguém via água aqui. Então as pessoas conseguiram recuperar esses sistemas e precisa de pessoas para engajar continuamente nessa regeneração. Daí, então, a dica do que é a regeneração. Essa é uma citação de Kat Anderson, de um livro chamado Tending the Wild. E ela fala de todo o sistema humano, parte da natureza. Tá aí uma oportunidade para o turismo regenerativo. Aqui é uma citação, ela fala, os povos nativos da Califórnia acreditam que os seres humanos saíram de uma área já faz muito tempo. Eles perdem conhecimento prático a respeito de uma interação correta com as plantas e animais e espiritual com a terra, e isso fica escondido dos humanos. Nós temos essa pausa de interação íntima, o conhecimento e sua continuidade se perde. Então existe uma quebra e a natureza se torna um lugar selvagem perdido. Então a gente já teve um momento em que as pessoas estiveram intimamente ligadas a sistemas. Talvez algumas pessoas pensem o seguinte: nós, colonizadores, descendentes de brancos colonizadores europeus, precisamos aprender a ser indígenas novamente. Nós já tivemos ancestrais indígenas há muitos anos atrás,
O Gregory Peterson fala que os maiores problemas do mundo são os resultados da diferença entre o jeito que a natureza trabalha e o jeito que as pessoas pensam. Então é essa a introdução, para pensar em alguns desses princípios, de diferentes maneiras de pensar, que vai nos ajudar a nos alinhar com a natureza. E um dos mais importantes é a lei do 3. E isso já tem milhares de anos, pelo menos 4.000 anos. E pode ser feito da seguinte maneira: toda vida pode ser uma força ativadora. Então e também uma ativadora que restringe. Se você não quer aqui, tem alguma coisa no caminho e você não consegue fazer. Então o que a gente faz na nossa cultura? A gente acha o meio termo entre restrição e ativação. O meio termo, o que é o compromise, significa o seguinte: você trabalha só com um pedaço de alguma coisa, de uma floresta, e ok, vitória. O problema do meio termo, do compromise, é que se você faz uma vez, você faz outra e outra e outra. E onde a gente acaba? Na condição de planeta que a gente tem hoje. Então esse conceito precisa ser removido da nossa língua e pensamento. Porque o que a natureza faz? Ela harmoniza. E ela sempre harmoniza permeando potenciais. Quais são as possibilidades para isso aqui ter saúde? E ele não harmoniza problemas, porque a gente pode argumentar centenas de problemas, a gente resolve um, vem outro. Pensa em mudança climática. Pensa em mudança climática como um problema. Muito provavelmente a gente nunca vai resolver se a gente pensar como um problema. Porque a gente encontra outros problemas. Vamos ver se a gente fizer fusão fria. A gente não tem nenhum carbono mais. A gente salvou o planeta? Eu vou dar resposta não, porque a gente está fazendo tanta outra coisa errada que a gente precisa simplesmente trabalhar numa sequência de problemas. Então a gente precisa pensar em harmonia e no sistema total. Então não tem nenhum problema na natureza, só tem potencial, tá? É um modelo maravilhoso para a gente. O problema com a resolução de problemas é que é como caminhar para o futuro olhando para o passado. Pode eliminar o que nós não queremos, mas não nos ajuda a nos concentrarmos naquilo que queremos. Então, voltando a essa pergunta, qual é o efeito que queremos ter com a sustentabilidade? O que realmente queremos gerar? Eu vou deixar isso em suspense mais um pouquinho, porque acho que vai ficar bem claro depois disso. Eu quero compartilhar com vocês 3 estudos de caso e alguns princípios. Playa Viva, Huachuca, em México. Um casal tinha uma terra que era bastante barata. Na década de 20, foram plantadas gigantescas plantações de coco para gerar centenas de milhões de dólares em óleo e criou uma monocultura gigantesca e todo mundo faliu porque a terra a terra ficou muito barata e eles compraram essa terra. E eles queriam comprar um tipo de resort, um vilarejo. Nós fomos convidados para ajudá-los e quando nós olhamos para um sistema, nós examinamos o projeto, nós nunca começamos com o projeto, nós começamos com o ecossistema, porque essa é a fundação da nossa saúde. Aqui temos um mapa topográfico, vemos que temos contornos bastante estranhos aqui. Isso já indicou de cara que havia algo de errado. O que era interessante é que isso era uma pirâmide asteca, de que ninguém tinha prestado atenção. O que fez com que metade da propriedade já não pudesse ser usada quando investigamos isso. O que foi muito deprimente para o proprietário inicialmente. Então temos uma força de ativação e de retenção, podemos reconciliar essas coisas. Então ele queria colocar todas as casinhas na praia. Mas aí, se a erosão ocorrer, o sistema se desfaz e não tem espaço para isso. Então nós dissemos que nós íamos deixar esse projeto de lado porque não queríamos trabalhar num sistema assim que vai destruir um ecossistema. Não é a forma como nós trabalhamos. Nós estamos aqui para suportar e representar a natureza. E ele nos lembrou, você disse que você pode reconciliar tudo. E ele disse, eu quero que você reconcilie isso. E o que nós acabamos fazendo, depois de uma reunião bastante intensa, nós percebemos que, na verdade, nós podíamos fazer algumas caças nessas árvores e não ter que construir a fundação, que era o que criaria a erosão.
Ele adorou essa ideia. Era tudo feito com materiais naturais, materiais locais. E aqui são os estudos que estávamos fazendo, os testes que fizemos de carga, de amarração. Então foi isso que fizemos, foi assim que prosseguimos. Outra questão a reconciliar é que esse é um santuário de tartarugas. As tartarugas põem ovos. E estes homens são... eles coletam esses ovos e estavam basicamente matando os ovos e coletando tartarugas para carne. E nós transformamos eles em guardiões das tartarugas, e agora eles fazem mais, eles ganham mais do que eles ganhavam do que com a coleta dos ovos. Então, todo o ponto aqui deste projeto é que quando o proprietário, pela primeira vez, entrou nesse terreno com o meu colega, Tim Murphy, ele conversou com os anciãos da vila. E eles eram tão sábios, tinham tanto conhecimento, ele disse, eu quero manter um relacionamento com eles. Nós não estamos aqui só para contratar pessoas para cozinhar e ser garçons e fazer as camas. Essas pessoas são realmente importantes, elas têm muita sabedoria e nós podemos aproveitar isso. Então ele disse, esse projeto não vai ser um eco-resort separado da comunidade. Ele será parte da comunidade. Nós somos a comunidade. O presidente de Guerrero, México, ofereceu uma saída da estrada para chegar nesse resort. Ele disse, não, nós vamos passar pela vila, pelo vilarejo. E não tinha nada demais, era um pequeno vilarejo com 500 pessoas. Costumava ser de 10 mil pessoas. Não, há muito tempo atrás, mas era basicamente algumas lojinhas na estrada. E agora, olhem como é vibrante. Porque este eco-resort não está só trazendo pessoas ricas do México e dos Estados Unidos. Ele está contribuindo para a educação, para as práticas de agricultura, para restaurar a saúde da bacia aquífera, ou habitat. Temos 2 permaculturas que foram criadas, talvez não sejam mais 2, mas a ideia é restaurar todo o sistema, regar o solo, criar as fazendas, e o resultado é que até os visitantes estão investindo e aprendendo com este processo. Eu encontrei uma mulher na minha cidade, aqui em Boston, e ela disse, Bill, eu fui para um resort no qual você trabalhou. Eu vou investir $250 lá. Então as pessoas estão voltando de lá com uma nova sensação de esperança e trazendo energia com elas, trazendo isso para fora do resort em si. Nós falamos sobre trabalhar com um potencial e com harmonização em vez de chegar a um meio termo. E a outra questão é trabalhar no lugar. Cada lugar em que vivemos é único. Buenos Aires é diferente de Nova Orleans, que é diferente de Nova York, que é diferente de Boston. Nós não entendemos... Se você não entende por quê, não é diferente de impor minha vontade num ser humano, de dizer que você vai fazer o que eu quero, você queira ou não. Nós temos que aprender sobre esse lugar, aprender sobre os padrões de vida. A vida é local. O que nós aprendemos é que, ao trabalhar no local, nós podemos realmente entender que os projetos podem ser inspirados por isso. Mais uma coisa sobre a questão de lugar. Osman ganhou o Prêmio Nobel 2009 provou que se você prestasse atenção em os locais do nosso planeta, as bacias aquáticas, as comunidades, nós podemos tomar conta do ecossistema. Alguns de vocês podem estar familiarizados com o trabalho da tragédia dos comuns, que diz que nós vamos abusar a Terra até destruí-la, que é o que estamos fazendo. Mas Ostrom provou que se trabalharmos no lugar, nós podemos gerenciar, nós podemos responder ao feedback que esse local nos oferece. E nós vamos curá-lo. A premissa é que nós não podemos salvar o mundo, ele é muito grande, ele é muito abstrato. Mas podemos salvar o mundo de lugar em lugar. Então aqui está a oportunidade. De lugar a lugar. Trabalhe em cada lugar. Se apaixone. Ajudem as pessoas a se apaixonarem também e podemos realmente transformar o planeta. A outra complexidade é que todas as entidades vivas estão conectadas a sistemas cada vez menores. Cada entidade, seja
uma bacia, seja uma família, seja uma nação, eles precisam gerar valor para uns para os outros. Não há limites até os extremos do universo. Então, pensando realmente como esse lugar, essa bacia, tem valor na região e como a biorregião, como ele pode ter valor para a nossa comunidade, nós realmente podemos começar a ter nessa relação recíproca, mutuamente benéfica. Então a pergunta que nós perguntamos quando trabalhamos com comunidades é qual é o tamanho do aqui? E todos sabem. Aí está o seu limite. Todos sabem, não é muito difícil. Outro aspecto é que quando nós trabalhamos em projetos com empreiteiros e empreendedores, nós estamos trabalhando com o projeto. E eles veem os limiares do canteiro, ou talvez um pouquinho mais do que isso. E qual é a relação transacional com os vizinhos, com ecossistemas e florestas e pântanos? Bom, nós vamos construir uma escola ou uma piscina, se você nos deixar construir. Nós vamos te dar outras coisas. É uma troca de custo-benefício, uma abordagem capitalista. Não funcionou, para falar a verdade. Nós estamos destruindo muitas coisas assim, mas uma relação de cocriação diz que temos que examinar o local, a comunidade, o sistema. Todos esses são partes interessadas, são stakeholders, e eles são iguais, da mesma importância que todos os outros. Nenhum é mais importante nem menos importante. Essa é uma mudança muito importante no modelo mental. É um processo bastante denso que ocorre aqui de relações recíprocas. E o que é bem interessante é que quando mostramos o potencial, vamos voltar a essas palavras, o potencial para que um lugar esteja saudável. Isso energiza e inspira todos esses diferentes stakeholders, incluindo o desenvolvedor, para trabalhar juntos em serviço disso. Quando entendemos o que esse lugar significa, então o projeto é informado por esses sistemas ecológicos que nos dizem o que fazer. Então você não pode construir o projeto que você acha que você precisa construir, você precisa envolver no sistema. Nós também dizemos para quem vai fazer essa obra, você merece o risco, você merece ter o lucro, mas às vezes descobrimos que é melhor não fazer nada. É muito complicado, porque as pessoas se alinham ao redor desse potencial. E eu posso lhes dizer, eles nunca viram uma situação em que não estavam motivados. Loreto Bay é um outro projeto, a Baía de Loreto. Não é um projeto tão bom, mas a história é bastante interessante. Íamos ter 5.000 unidades, 3 hotéis, eu não lembro exatamente, faz muito tempo, mas quando trabalhamos com o lugar, essa é a bacia hidrográfica, são 9.000 acres. Então, muitas pessoas sabem que Barra é um deserto da Califórnia, mas não era um deserto antes dos colonizadores terem chegado há 400 anos. Na verdade era uma floresta e tinha bastante água. E tinha uma série de estuários e o ecossistema havia sido destruído por colocar animais de pasto sem nenhuma cultura por perto, fazendo com que não entender como essa floresta funcionava. Então vemos esse estuário gigantesco, mas que foi enterrado pela erosão e os grupos de turistas afundaram isso mais ainda ao desenvolver essa terra. Mas havia padrões essenciais de vida aí. Uma troca de membrana. Os peixes são alimentados, os camarões são alimentados. Eles são a saúde do Mar de Cortés. E levou 6 meses para a gente entender isso. Uma coisa que nós estávamos tentando entender era a vocação, um chamado, um propósito para esse local que fosse trazer vida e criar uma colaboração de todos os stakeholders diferentes nessa região de Loreto. E era regenerar a saúde do Mar de Cortés. E isso empolgou todo mundo. Porque se esse mar não estiver saudável, não há negócios para o turismo, para os pescadores, os
fazendeiros não vão ter os nutrientes para repor o solo. Então, todos estavam motivados para trabalhar juntos no Mar de Cortés. Então, isso criou uma energia incrível de cocriação. Então, o plano original tinha canais de concreto, como em Veneza. Não sei por que seria em concreto, mas os designers originais sabiam que estavam lidando com uma região baixa, mas eles não entenderam seu papel em lidar com a natureza. O que nós fizemos foi dizer, vamos transformar isso num estuário, que se conecte dá a volta e se conecta com o oceano aqui. E o que aconteceu é que todos os lares que estavam no estuário receberam um acordo para plantar e cuidar um certo tipo de árvore. E as pessoas tinham que pagar mais dinheiro para ter o direito de cuidar desse ecossistema com essas árvores do mangue. E aí chegou 2008. E aí houve a falência, e houve mais 2 episódios de falência posteriormente. Mas em 2011 ainda estava melhorando. E um dos motivos para ainda estar melhorando é que a Associação dos Moradores, dos Proprietários, uma das associações de proprietários mais poderosas e bem organizadas do mundo, emergiu disso. E o motivo para isso é por causa desse arquiteto, Argicumba, que era o principal arquiteto de Loreto, e ele ficou tão inspirado pela ideia de regenerar o Mar de Cortés e o papel da arquitetura e das pessoas para poder fazer essa restauração desses ecossistemas danificados, que o grupo, toda vez que eles voavam, mandava um monte de gente para Loreto com esses fins de semana de vendas, eles traziam esse arquiteto e ele era responsável por 90% das vendas, porque ele estava dizendo que essa é a forma como o mundo precisa funcionar. Então as pessoas compraram as casas não só porque queriam um segundo lar ou um primeiro lar, mas por causa da visão de como a vida precisa funcionar. Então até em 2013, depois de 3 falências, o Loreto ainda está no caminho, não está fazendo nenhum trabalho perfeito, não dá para dizer isso, mas está trabalhando para manter essa capacidade evolutiva. Então, trabalhar a partir do coração, não a partir do lugar apenas, mas do coração também. Um livro que eu recomendo é esse livro chamado Sand Talk, foi lançado esse ano. É de um aborígene australiano que tem um doutor. A ideia mais destrutiva em existência: eu sou maior do que você, você é menos do que eu. Esta é a fonte de todo o sofrimento humano. Toda a violação de leis vem desse primeiro pensamento maligno, esse pecado original de se colocar acima da terra ou de outras pessoas. Então, esse é o cerne da regeneração. Começa com você ou com o sistema e as mudanças. E Katia Laszlo diz, a sustainability é um trabalho interno. Então, a não ser que lidamos com o que está dentro de nós, nós nunca vamos conseguir curar o que está fora. Eu queria compartilhar com vocês, eu vou voltar a isso. Eu vou compartilhar mais um estudo de caso, rapidinho. Esse é um projeto no qual estamos trabalhando agora, embora a Covid tenha atrapalhado. É no Vale de Shenandoah. Fica mais ou menos 1h, 1h30 a oeste de Washington, D.C. É um lugar lindo. Mike Marburg está construindo um pequeno resort e Eu vou ler aqui, olha, quando no bem-estar e viagem, o cliente atualmente está em experiência e o próximo passo da evolução é transformação. E a economia global está mudando no STEAM, aquela reconhecimento de outro para a autoatualização, né? Com uma nova potência de escolhas para ter um outro potencial de se tornar aquilo de ser estar. Então, só para mostrar, isso aqui é coisa real, tá? Acontecendo agora. Isso aqui é um plano mestre de um resort. Eu tenho alguns desenhos aqui renderizados da entrada. Aqui o prédio do spa. Mas eu quero ler para vocês aqui uma citação. Nós estamos usando esse projeto como um ponto de acupuntura para catalisar mudança
dramática, não somente na região, relacionada à produção de alimento, sequestro de carbono, restauração de floresta, oportunidade econômica e resolução de trauma, enganjando parceiros, fundos, momento organizacional, cuja transformação social é profissional. Então você tem aqui iniciativas que vão muito além das nossas fronteiras. Posso assegurar para vocês, é esse o trabalho que eles estão fazendo e toda essa região está muito empolgada nesse projeto. Então, um ponto que eu quero levantar e que também foi levantado por os autores é que são 3 linhas de trabalho. Precisamos trabalhar na evolução da maneira que a gente trabalha, engajar no lugar onde a gente ocupa. Pode ser trabalho, habitação, férias. Precisamos evoluir em maneiras que trabalhamos juntos, porque se não trabalharmos juntos, a gente não vai evoluir como a gente vive. E evoluir também quem a gente é para poder trabalhar junto. Então, a autorrealização, a realização coletiva e do sistema, tudo junta. E Eco-Resorts tem sido incrível, tem sido uma maneira muito potencial de fazer esse engajamento desses 3. Então, qual é o propósito do turismo regenerativo? A minha premissa é a construção de capacitação de se importar e a capacidade também de co-evoluir na comunidade, no território e com os visitantes todos. E o que é importante é construir um campo de entendimento, eu sei, e de uma nova energia. Eu sei que parece meio uma conversa meio pirada, mas pensa, quando você vai numa casa de alguém ou numa conferência, é um campo. Ou se você está numa briga, você está num campo. Aquela energia, ela preenche aquele lugar. E esse campo é a maneira mais rápida de transformar o planeta. Por exemplo, em Boston, eu vi um amigo que estava tão empolgada a respeito de experiências que ela viveu em outros lugares, ela trouxe para casa. Então essa é a vida que a gente quer viver. Então, quais são as principais lições, tá? Essas sonhos. Tem muito para absorver. Aliás, os slides estarão disponíveis. E eu sempre falo do seu projeto, não é o projeto. Se esses arquitetos e desenvolvedores estão interessados em regeneração. E, aliás, não dá para você ter um sistema ou sociedade sustentável sem regenerar, porque a vida muda, porque a vida evolui. A não ser que a gente evolua junto, vamos continuar destruindo o planeta. Então, precisamos ter consciência. E a maneira de ter consciência é chegar aqui nos meus últimos pontos de prática, tá? O projeto não é o projeto. O projeto é o sistema maior que você é parte. Então você precisa entender o potencial para saúde ecológica e social para cada lugar, para cada campo. Para isso é preciso adicionar valor para a saúde evolucionária. E para fazer isso, a gente precisa integrar todos os atores para servir e desenvolver o potencial. Ou seja, todo mundo é especialista no seu domínio. Integração disso para servir esse potencial maior, é assim que você tem uma mudança massiva. Daí a gente pode informar o projeto com isso, porque daí o projeto tem um significado tão mais amplo e tá aqui o mais importante. O que é necessário? Prática comunitária. Nada que já foi feito ou é feito, não é feito se não for através de prática. Você não consegue fazer uma semana de virada ou de transformação. Demora anos para você aprender uma língua. Aliás, muito obrigado aos tradutores que fizeram a tradução, porque eu não falo português. Então você veja, demora anos de prática para você poder ter uma coisa como essa, para você ser dono desse processo evolutório. E aí você tem uma evolução eterna. Então agora eu quero terminar com essa citação que é a respeito de parceria entre pessoas e lugares para curar ecossistemas e o espírito humano. Então eu quero terminar com essa nota. Muito obrigado. Muito obrigada, Bill. Muito obrigada mesmo, Bill. Eu imagino que vocês tenham aí ligado todos os pontos agora do que a gente vem apresentando desde o primeiro painel desse fórum. O Bill pôde trazer, a partir de todo o conhecimento, de todo o know-how, de toda a teoria desenvolvida na direção do design regenerativo,
palavras, termos, práticas, expressões que a gente vem usando desde ontem em todos os painéis que nós trouxemos. Acho que fica claro para vocês, né, a partir dessa aula maravilhosa que o Bill pôde dar para a gente, que eu poderia ficar aqui ouvindo o Bill falar 2, 3 horas sem parar, e cada coisa que ele fala bate fundo no meu coração, porque faz muito sentido, né? E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa acostumada a fazer grandes projetos. Esse projeto, né? Essa proposta que o Bill traz, a gente sabe que ela é factível. E o Bill está aí trazendo provas, né, do que é possível fazer. Queria só chamar a atenção, fiz aqui algumas coisas, algumas anotações rápidas, né, para a gente poder só pensar antes de eu passar a palavra para o Bento. Eu gosto muito quando o Bill fala em representar a natureza, né? Talvez nós, seres humanos, tenhamos, de fato, esse enorme papel, e que a gente não tenha se dado conta ainda dele, né? Talvez pelo fato da gente ter criado, os seres humanos, um código de linguagem, e a gente poder comunicar claramente, simbolicamente, né, o que pensamos, o nosso passado, o nosso futuro, os nossos sonhos. Acho que talvez o nosso papel enquanto ser humano dentro, né, dessa ecologia, usando aí a terminologia que o Bill traz, e eu achei sensacional, talvez o nosso papel seja mesmo, né, de representar a natureza. Então, acho que isso é uma reflexão aí para ficar na cabeça de cada um de nós. O Bill não viu o nosso painel da Amazônia hoje. Ele não viu. Ele entrou um pouquinho antes de começar o painel dele. E vocês viram o que ele falou da influência, da importância dos povos nativos na preservação da nossa ecologia, da ecologia do nosso planeta. Eu vou até pedir para ele repetir rapidamente, porque como foi um slide logo no começo, Bill, só para você saber, a gente teve no nosso segundo painel da manhã, um painel todo dedicado à Amazônia. E nesse painel nós tínhamos 2 cientistas, um antropólogo e um engenheiro químico, que moram numa das regiões da Amazônia, que a gente sabe, você sabe também, o mundo todo sabe, qual é a situação atual que a gente vive na Amazônia, nesse bioma tão precioso, não só para o Brasil, mas para o planeta como um todo. E além desses 2 cientistas, nós também recebemos a visita, né, participaram do painel 2 representantes de uma comunidade, a comunidade Xikrin, que também está sofrendo muito pelas invasões ilegais, pela falta de proteção do governo federal e das instituições, pelos incêndios provocados, enfim, por tudo isso que a gente tem ouvido, que vocês estão vendo aí no mundo inteiro, né, falar que a Amazônia está passando aqui no Brasil. E foi muito intenso, até vou mandar para você depois esse material, porque quando a mulher Xikrin, a Cocote, esse era o nome dela, começou a falar sobre o que eles têm vivido na Amazônia ultimamente, ela caiu em prantos. She burst into tears. E todo mundo que estava assistindo também, né? E você não viu isso, e você trouxe, você que está aí em Boston, né, nos Estados Unidos, você trouxe aqui, sem a gente ter combinado antes, a importância, né, dos povos ancestrais na preservação do planeta e das nossas, enfim, dessa experiência do ser humano na natureza. Até vou pedir para você
avançar um pouquinho nisso. Se você puder falar um pouco, retomar a sua colocação na apresentação. Claro. Tem também uma citação, logo no começo da minha apresentação, a respeito da Califórnia, dos povos de ali, do autor King. Veja, o que eu posso dizer é que trabalhamos em toda a parte do mundo. Eu trabalho com muitas pessoas, muitos povos indígenas. E a gente sempre encontra o quê? A gente sempre percebe o quê? Que a gente busca padrões de relacionamentos humanos com a natureza, e os povos indígenas têm isso naturalmente na sua carregando, e as culturas europeias não. Então, qualquer lugar que a gente vai, a gente tenta recuperar conhecimento indígena para dar uma dica da trajetória da saúde de um sistema, porque eles têm prestado atenção, não é? A gente acha que a gente pode gerir a natureza, fazer manejo da natureza, e eles acreditam em relacionamento recíproco com a natureza. Então, veja, eu não sou indígena, não. A gente precisa tomar um ponto de cuidado de romantizar qualquer sociedade, viu? Mas os povos indígenas, os Maorinos na Nova Zelândia e outras tribos indígenas nos Estados Unidos e Canadá, onde eu tenho mais familiaridade, né? Eles são mantenedores de sabedoria. E eu acho, eu não sei se isso é aparente com todos, mas porque nem todo mundo teve essa interação, mas o que é realmente importante é ir mais devagar, tá? Eu sou um tipo de personalidade A, conhece? Então a minha lição de vida era ir mais devagar. Quando eu era mais jovem, eu jamais poderia ter trabalhado com indígenas. E agora eu não consigo pensar em outra maneira de trabalhar, o que significa que eu cresci também. Porque o contar de história, ele incorpora tanto mais do que somente fatos. Então, é uma maneira de ser, não somente uma maneira de fazer, você entende? Então, uma das coisas que a gente precisa, e veja, a gente vê hoje tribos modernas, atuais, que estão agora falando disso, que é uma maneira de ser e se tornar. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu posso ir ainda mais fundo, tá? Perfeito, Bill. Muito obrigada. Era exatamente isso que eu queria ouvir. E acho que fica aí, né, esse convite para que a gente possa te ouvir mais fundo, né, aqui no Brasil. Acho que realmente a gente vai poder aí fazer projetos e planos para poder cada vez mais trazer aí a sua mensagem, a sua proposta, né? E que a gente traga isso para poder espalhar esse conhecimento, esse saber, esse jeito de estar no mundo que você aí traz tão bem. May I say one more thing, please? Posso falar mais uma coisa? Posso? Pode, claro. Eu acho que um modelo, e saiba, eu conheço muito povos nativos, eles falam muito da necessidade de reconciliar e harmonizar visões de mundo ocidental e indígena, porque os dois são poderosos. E agora eu lembrei do Kamsa, mas ele é bem famoso, ele é Shawnee, ele é chefe da tribo Shawnee. E ele juntou todas as tribos para vencer os americanos. E eu falo isso com entusiasmo. Ele quase conseguiu, inclusive, vencer, né, os colonizadores. E a primeira vez que ele viu um livro, veja, esse chefe de tribo, esse cacique, ele falou, olha, não. O homem branco congelou a palavra. Ele ficou muito deprimido a primeira vez que ele viu um livro. E olha só, e ele viu também o poder daquilo. E ele aprendeu a ler como resultado, entende? O meu ponto é o seguinte, não é uma coisa ou outra, é essa força você tem uma força restritiva
indígena e a visão ativa da ocidental. Na verdade, precisa de uma reconciliação. E eu acho que a Nova Zelândia é o melhor exemplo no planeta dessa harmonização. Então, eu recomendo muito conhecerem mais das tribos maoris na Nova Zelândia. Só um pensamento aí para compartilhar. Essa tem sido a minha experiência, tá? Eu concordo completamente com você, Bill. Eu estive na Nova Zelândia, tive essa chance e fiquei impressionada com essa relação, né, entre os povos nativos e a comunidade europeia. E não só isso, a Nova Zelândia, eu conheço praticamente o mundo todo, com 37 anos viajando, né, 6 meses por ano, e a Nova Zelândia, para mim, foi o país mais preservado, mais cuidado que eu já estive, né? E foi muito curioso, porque eu me lembro num tour fazendo com um guia local, claramente de ascendência europeia, e a gente conversava sobre esse tema, porque é um tema que já me encanta há muitos anos, e quando eu falei para ele, por exemplo, que nós temos aqui em São Paulo 2 rios que atravessam a cidade e que estão mortos, ele não pôde acreditar, porque ele não consegue entender um rio, uma água que não seja pura para se tomar, né? Então é isso que já vem da raiz. Posso interromper? Os neozelandeses não são perfeitos. Tem plataformas agora de laticínios, e eles estão destruindo muitos dos seus rios. Veja, não é um lugar perfeito, tem uma luta aí de forças, tá? Eu estive na Nova Zelândia já faz alguns anos, bastante, né? Então provavelmente não tinha chegado a essa situação ainda, né? Mas eu saí com essa impressão muito forte mesmo da Nova Zelândia. E a outra coisa que eu gostaria de frisar na sua fala, e que eu achei fundamental, é quando você fala pensar em salvar o mundo inteiro, né? Pode ser uma tarefa hercúlea, quase impossível, né? E que você propõe justamente salvar o mundo place by place, né? Eu que sou uma pessoa que sempre fez grandes projetos com 6 mil, 7 mil passageiros fora do Brasil, né? Fazendo uma Copa do Mundo, por exemplo, com 7 mil passageiros, 130 grupos diferentes. Quando as pessoas chegavam para mim e falavam, nossa, essa tarefa vai ser muito difícil. E eu falava, eu não estou pensando na tarefa toda, né? Eu estou pensando no primeiro passo da tarefa. Depois que eu entregar o primeiro passo, eu penso no segundo passo. E que é uma frase que você entra no site da Maps, essa frase aparece em pop-up, né? Que é agir local e pensar global. Eu sei que essa é uma frase clássica, né, da sustentabilidade, mas é uma frase importante para que as pessoas não se desanimem, né, frente a esse propósito de mudar o mundo. Porque quando a gente pensa em mudar o mundo, todo mundo fala, eu vou ser uma gota no oceano, eu não vou fazer diferença, né? Eu já falei aqui nesse fórum e repito agora, que é de gota em gota que a gente faz o oceano, né? Então, assim, se cada um se propor a fazer a diferença no seu lugar e agir desta forma, lugar por lugar, a gente consegue mudar o mundo. Né? Então, eu realmente... Posso compartilhar uma coisa com você? Sim. Só tem, só um instantinho, 4.370 cidades no planeta com mais do que 100 mil pessoas. Não é tanto assim, não é? Então, 4.037 cidades no mundo com até 100 mil habitantes. Então, pensa num ponto de inflexão. 120 mil.
Então, 121 mil cidades, que é 3/4. Então, se você transforma 120 mil cidades, a gente transforma o planeta e salva o planeta. Porque daí você chega no ponto de reflexão e você consegue fazer a virada. Tá aí uma premissa. Eu tô com você. Sensacional, Bill. Muito obrigada. Maravilhosa a sua fala. Vou convidar o Bento agora para poder se juntar a essa fala completamente inspiradora, motivadora e transformadora que foi a sua. Bento, muito bem-vindo, um grande prazer estar aqui com você, como já falei antes. E gostaria que você pudesse contar um pouco para a gente como você ouviu essa fala do Bill, o que você já vem fazendo e o que você acha que nós podemos fazer. Maravilha, boa noite já, né? Boa noite a todos, né? Grato demais, Carla. Bill, adorei te conhecer, ouvir-te, nossa, enfim, é muito interessante, né? A gente, dentro de uma perspectiva de Brasil, né? Concebendo um pouco desse design regenerativo, né? Com base na intuição, né? Aqui a gente não tem muita referência, né? Digamos, escrita, a gente ainda busca essas referências no próprio Bill Mollison, em algumas figuras que deixaram essas contribuições, e a gente vem estudando isso e aplicando e adaptando, né, ao contexto do Brasil. O Brasil é muito diverso, biodiverso, né, com regiões com características muito singulares, e esse conjunto de conhecimento, ele serve como essa referência para esse olhar mais atento, né, essa observação realmente da paisagem, dessa interação, observando, né, a vida, os organismos vivos, enfim, entender isso como realmente uma vida, a gente olhar os nossos solos como uma pele, né, que respira, que transpira, que absorve, que enfim, cria vida, né? Então, é muito interessante. Eu acho que aqui eu vou tentar falar um pouquinho, né, do contexto de Brasil, né, de como que a gente vem observando todo esse movimento, né, esse trânsito, né, como a própria Jussara, né, o pessoal vem falando do entendimento do que é sustentabilidade, do que é regeneração, do que é, enfim, esses termos, né, eles acompanham junto um pacote cultural, né, que vai sendo transferido, e cada um sensibiliza a sua fase, e aí a coisa vai avançando sempre para realmente uma mudança de um paradigma, né? Esse que é, como você mesmo trouxe no começo da sua conversa, né? Realmente a gente está numa fase de transição e mudança de um paradigma muito importante, né? Que é realmente essa mudança de um olhar para a natureza no sentido da exploração, do consumo dos recursos de forma a não ter consciência, né? Dessas entradas, dessas saídas, né? Da gente estar dependente de matrizes energéticas que são extremamente impactantes, né? São as nossas reservas naturais e sendo colocadas em desequilíbrio com os mecanismos naturais. Então, a gente vê um uso da natureza, né, de forma exploratória mesmo, explorando, né? Então, esse crescimento, né, que a gente assistiu, né, como a gente próprio ouviu também o Besserman, né, contando esse recorte histórico, né, quando a gente vê lá atrás processo de colonização, de expansão, enfim, industrialização, não é? E tendo a natureza como um suporte para esse crescimento. E hoje a gente vê realmente uma mudança de paradigma. Quando a gente vê um fórum como esse, onde tem várias pessoas falando, não é? Das melhores formas da gente gerenciar, né, nossos recursos, da gente poder criar relações com as pessoas, de olhar os movimentos sociais, de, enfim, ter uma atenção mais plena, né, a esse funcionamento cultural social que a gente vive. Então, a gente vê que já há sinais dessa mudança de paradigma, para um paradigma de cuidado, né, enfim, de deixar de ser exploração para uma questão mais de cuidado, de observar, de cooperar, de interagir para o crescimento. Então, a gente vê, nesses últimos tempos, essa conversa direcionada a um design para culturas regenerativas, ou seja, para ambientes, né, que realmente tenham uma interação para o crescimento, para a complexidade, que seja sintrópico de fato, né? Então, a gente sair dessa sociedade entrópica de consumo
energético, de consumo dos recursos, né, para uma sociedade que colabora para os processos, que contribui para o aumento e a complexidade da vida. Né? Então, a gente vê nessa mudança de paradigma questões culturais, estruturais, né, ambientais, e a gente vê os sintomas, né, se apresentando das diversas formas na economia, né, enfim, pandemias e uma série de coisas que a gente tem observado que são sinais da própria Terra, são sinais que os sistemas que os homens criaram para poder gerenciar os recursos não está dando certo, são sinais que a gente precisa cuidar do que nos resta para prover isso para o futuro, ou a gente vai ser extinto, né? Porque, como o próprio Bessemer falou, né? O planeta Terra continua, né? Enfim, a gente está aqui, né, habitando esse planeta, somos filhos desse planeta, evoluímos com ele, mas a gente está sendo, de certa forma, filhos rebeldes, que não está colaborando com a mãe. Né? Então, a gente realmente tem visto nessa mudança de paradigma uma luz, né? E é interessante a gente que trabalha, que circula, que já atua com esses movimentos há algum tempo, como nos últimos anos o crescimento dessa ideia de regeneração foi muito intensificada, né? Então, quando a gente vê quando a gente viu o processo da sustentabilidade, né, foi um crescimento lento, que teve uma fase que intensificou, né, esse uso desse termo, de um conceito, né, e teve toda uma fase de adaptação, familiaridade, desde as pessoas entender que é necessário você fazer algo e de modo que aquilo se mantenha e cresça, não é? E essa sensibilização ocorreu e as pessoas começaram a ter realmente agora uma visão mais crítica de que isso só não é necessário. Então, a gente está vendo o advento de um novo olhar, né? Um olhar de que realmente a gente tem uma dívida com a própria Terra, não só no sentido de coabitar aqui, mas também criar condições para que a Terra se mantenha no seu caminho de crescimento e de complexidade. Então, a gente vê aqui no Brasil, não é, movimentos que já são um pouco antigos, não é, de mais de 10 anos, 15 anos, tratando de pensar metodologias e princípios que norteiem essas mudanças, que norteiem essa transição. Né? Então, a gente vê na permacultura, no design regenerativo, na agrofloresta, né, coisas que se fortaleceram no Brasil até por conta de toda essa crise que a gente vem passando, enfim, nos últimos tempos. Né? Quando eu falo crise, não falo só crise econômica ou, né, das injustiças sociais que são as mais evidentes, mas é crise desses rastejos do paradigma, né? É você estar fazendo uma universidade que não faz sentido para você, que você está estudando algo que já não se encaixa dentro de uma perspectiva de futuro, de visão de futuro, você vai ampliando sua visão, né, sobre uma cultura que seja mais integrada, né? E vai vendo que os funcionamentos, né, estabelecidos, desde a educação, a ciência, muitas coisas ainda estão realmente, de certa forma, limitados, né, dentro dessa visão do novo, essa visão mais integrada, mais holística. Só que com esse movimento todo de internet, né, de globalização, enfim, e com esse movimento de pandemia, né, quarentena, as pessoas sendo obrigadas a repensar, as pessoas tendo acesso a um momento como esse, onde tem você falando aí dos Estados Unidos, teve gente de vários países, de várias regiões aqui, nesse encontro aqui falando. Então, isso significa que a gente, claro, né, a gente fica um pouco ansioso para que as mudanças ocorram rápido, né? Eu quero que essa regeneração, essa cultura venha e tal. Então, mas hoje, isso naturalmente está acontecendo muito mais rápido. Então, em poucos meses aí que a gente está, parece uma eternidade, né, de quarentena, assim, explodiu um movimento de pessoas. Da primeira fase foi o susto, né, as pessoas entendendo o que estava acontecendo, entendendo que aquela sistemática, aquela rotina, aquele trabalho não estava funcionando bem, que agora precisa rever. E quando se abre esse conhecimento novo, esse conhecimento, né, mais abrangente da vida, então a gente vê mudanças efetivas acontecendo. Então, eu como permacultor aqui no Brasil, né, como facilitador também dos cursos, dos programas,
A gente vê nos últimos anos, muita adesão, como mesmo fala, né, como tem de 50 pessoas, 40, né, fazem o curso e vão plantar, nem que seja um jardim, vão começar a olhar a sua terra não só como uma paisagem, mas vai ver também uma vida, um organismo vivo funcionando. Passa a interagir com esses ambientes com integração, né, como a gente fala, né, o endobionte, né, que é o ser que é integrado à floresta. Você não entra você pertence à floresta. Então, a gente está vendo isso acontecer de uma forma muito intensa nos últimos anos, ou nos últimos meses, principalmente. E isso me dá uma esperança de que vai ser muito rápido, e eu vou, sim, participar disso, estou participando disso. Então, é instigante também, né? E como é um despertar que gera nas pessoas um sentido de vida, né? Aquilo que a gente fala do nosso verdadeiro papel, né? Nosso papel é dinamizar florestas, dinamizar a natureza, ser propagador de sementes, enfim, tem vários princípios, né? Que a gente, se baseando no funcionamento natural, a gente traz para a nossa vida. E são lógicas que, assim, faz todo sentido. Então, assim, a gente tem muito conhecimento acumulado nas nossas sociedades, né? Mas esses conhecimentos, eles tinham um maior sentido durante determinadas épocas, dentro de determinados contextos. O ser humano pensa e constrói conhecimentos diversos, né? Mas a natureza é uma só, seu princípio de evolução, seus padrões de funcionamento, sua complexidade e as suas interrelações é uma só, ou seja, existe essa estabilidade, essa base construída a ferro, fogo, vento, água, né? Então, o que a gente tem agora é uma referência de algo que somos parte e que possui uma inteligência, uma complexidade inconcebível, né? Hoje a gente vê a ciência, hoje a gente vê os experimentos, né? Enfim, novas descobertas, né? Então, assim, a gente vê nesse sentido dessa busca pela natureza, pela agricultura, pela simples agricultura, ou pelo simples ato de você construir um abrigo, né, você passa a ver isso de uma forma muito mais interessante, né, muito mais integrada, com um sentido maior. Então, é isso que a gente vem observando, né, dessa dinâmica, dessa construção de uma cultura com base na regeneração. É a volta do encanto para a vida. Né? Então, quando a gente traz isso para o ambiente do turismo, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com turismo durante muitos anos, com comunidades tradicionais, enfim, também, enfim, tive minha vida acadêmica também. Então, sempre entendo o turismo como algo que lança tendências. Né? Às vezes, a gente que trabalha aqui no Brasil, né, com permacultura, com agroecologia, com temas que, de certa forma, não são tão relevantes dentro do cenário nacional, político, de uma série de fatores, a gente busca nesses setores que são muito estruturados uma certa força para poder estar imprimindo conceitos e práticas que possam serem mais difundidas com essa estrutura. Então, assim, a gente, quando trabalha com permacultura, a gente não vai dizer que o sistema está todo errado, que essa estrutura aí não funciona, e, enfim, não é bem isso. Na realidade, é entender os recursos que se tem e trabalhar nele dentro de uma outra perspectiva. É o que a gente fala da mudança de paradigma. Então, não adianta refazer as estruturas. Então, como você me falou, você tem uma estrutura de um resort que está lá instalado, não é? De uma forma que teve um alto gasto energético na sua construção, que teve, enfim, uma outra pegada de construção. A gente aceita isso, acolhe isso e utiliza essa estrutura com uma mudança de olhar, né, com uma visão que você possa integrar a comunidade em torno, que possa criar mecanismos de governança local, que você possa estar integrado às características da biorregionalidade, outra coisa que o Bill trouxe, né, de entender que o Brasil, se a gente for olhar direitinho cada biorregião que a gente tem no Brasil, a gente tem vários Brasis em um só. E isso está ligado com a terra que tem no local, está ligado com a comida, está ligado com as pessoas, está ligado com uma série de aspectos. Então, essa experiência de trazer vida e relações mais baseadas nesses ambientes, né, nessas micro-regiões, dá realmente um grande sentido para a experiência do visitar, a experiência do intercâmbio. Né? Bom, tem
algumas questões que a gente queria deixar um pouquinho mais claro aqui, porque eu estou falando algumas palavras que pode ser que algumas pessoas não tenham muita familiaridade. Aqui está com o pessoal, os bichinhos passeando aqui. Bom, a gente tem na permacultura, né, aqui no Brasil, uma referência, né, de princípios e métodos de design que buscam, de certa forma, aproveitar e otimizar o gerenciamento dos recursos locais, né? Ou seja, a gente entende no Brasil, né, eu vi uma construção dos estudos de caso que o Bill trouxe, né, que foi uma construção utilizando os coqueiros, né? Utilizando o próprio coqueiro. Então, eu sou de uma região aqui do Nordeste que a primeira casinha que eu fiz com coqueiro também, né? Então, a gente... as pessoas, naturalmente, não entendiam o coqueiro como um elemento construtivo, né? E aí, às vezes, trazia madeira da Amazônia para construir, ou do Pará, de outras regiões, tendo um grande deslocamento, um alto custo, né? Então, se a gente observa os recursos que tem e sabe utilizá-los, né? Sabe fazer ali o tratamento adequado para aquele recurso, né? Para que ele possa ter uma condição permanente, uma condição de um tempo de uso mais longo possível, né? Então, a permacultura é esse olhar para os recursos locais, né? É essa interação com os ambientes de modo que eles possam cumprir várias funções, né? A multifuncionalidade, né? A interação, né, entre os elementos que compõem uma paisagem, que compõem uma estrutura, né? Um equipamento turístico, né? E tem esse princípio também da agrofloresta, né? Que a gente vem conversando muito dentro desse contexto da regeneração, né? Que é baseado nos próprios ecossistemas, né, da própria natureza. Então, a gente está acostumado aqui no Brasil a ver uma agricultura importada, né, uma agricultura que traz um mecanismo de uso do solo como suporte, né, que tem toda uma condição de insumos, né, um alto custo financeiro para implantar e um alto custo ambiental para se produzir. E a gente tem aqui no Brasil, né, já pessoas, instituições, cientistas, né, agricultores que já desenvolveram, já entenderam os nossos biomas, os nossos ecossistemas. Então, a gente tem especialistas no Cerrado, a gente tem especialistas no Sudeste, na Mata Atlântica, na Amazônia. Então, a agrofloresta é um conhecimento, né, que está sendo construído principalmente aqui no Brasil e que está promovendo um sentido muito maior de segurança alimentar, segurança nutricional, né, de segurança hídrica, né, porque plantar agrofloresta é plantar vidas, plantar árvores, você quando está plantando água, né? Então, a gente, quando faz aqui, né, a gente faz nossas leituras de paisagem, né? Então, quando a gente pensa no ambiente, o pessoal, mas não tem água, né, na área que água se planta, você analisando a paisagem, né, as microbacias, analisando o contexto onde você está, a água está presente, né, precisa realmente fazer mecanismos, né, ativar os mecanismos de regeneração daquele ambiente para que ele volte a funcionar e você está trabalhando junto, vivendo junto com esses ciclos naturais dos ambientes onde estão inseridos, né? Então, a cultura hoje, né, de regeneração, design regenerativo hoje está repensando a forma de construir, né, de resolver resíduos, né, como a água, né, saneamento ecológico, né, está buscando formas de entender como produzir o alimento de forma abundante, biodiversa, né, utilizando os princípios baseados nos ecossistemas locais, né. Está buscando criar novas cadeias produtivas, né, criando condições para que as pessoas possam realmente ter cadeias produtivas locais. Cadeias produtivas locais, né, que possam estar revendo, né, essa forma. Né? É difícil você ter uma produção agroflorestal, né, e ter o próprio mecanismo do mercado, né, como funciona o escoamento desses produtos, né? Já na agrofloresta, a gente pensa realmente em estar se articulando com redes locais, né, para que, desse modo, possa ter uma distribuição, né, desses recursos na própria região, sem ter tanta necessidade de gasto, né, com o transporte e com um alto custo energético, né? Então, nesse sentido, a regeneração no Brasil ela já está sendo
desenvolvida, pensada, implantada, experimentada, né, há alguns anos. E é assim, eu tenho um grande desejo de estar também buscando esses intercâmbios com outros países, né, que já vêm trazendo essas práticas. Eu tive a oportunidade de visitar algumas experiências em outros países e vejo como isso é uma concepção comum, né? Não é algo que foi um determinado país ou algum cientista especificamente que elaborou aquilo e está colocando isso como uma nova tendência. É algo que está brotando na mente, no coração e na vida das pessoas, de uma forma geral, aqueles que estão mais afinados, que estão mais atentos, que estão buscando esse cuidado consigo, com a sua comunidade, com a natureza, essas pessoas estão captando esse mesmo conhecimento. E isso vai se tornando, né, essa osmose coletiva. Né? Então, a gente, quando vê isso, a gente não vê que existe manipulação de informação ou que está sendo imposta uma tendência para que as pessoas entendam de uma determinada forma. Isso é da Terra, isso é do cosmos, isso é um conhecimento que está na nuvem para a gente fazer o download de cada um, né? E aí experimentar e adaptar ao seu contexto de vida. Não sei se estou falando muito aqui, Cá, como é que está? Desculpa. Eu acho que a gente está caminhando em direção ao final, mas, como sempre, sua fala muito inspiradora. Eu vou fazer uma pergunta para o Bill, já vou pedir para ele também fazer os comentários na sua fala, e acho que daí a gente pode seguir para as nossas considerações finais. Bill, nós temos uma pergunta que é do nosso patrocinador. A gente tem um patrocinador majoritário no fórum, que é o Grupo Águia, e a pergunta que eles fizeram para você é: quais os principais desafios no planejamento de destinos turísticos com base no design regenerativo? O que você poderia falar sobre isso? E caso você também queira fazer algum comentário na belíssima fala do Bento, por favor, fique à vontade. Okay. Ok. Eu diria que o maior desafio é restringir o cliente, o operador, de tentar resolver os problemas ou enderecer demandas do projeto sem entender o contexto cultural e o contexto ambiental e ecológico. Deixa eu compartilhar isso com vocês, porque também trabalhamos... Pena, não tenho a tela aqui, mas... Vocês conseguem ver minha mão? Sim? Se você começa aqui e pensa... A gente chama de níveis de pensamento. Crença, filosofia, princípios, conceitos, estratégias, desenho, implementação, auditoria, avaliação. Veja, a maioria dos projetos comecem naquela estratégia, conceito e desenho. Poucos projetos que começam com crença, filosofia e princípios. E descobrimos que se você pegar 1 ou 2 meses e trabalhar nisso, incluindo o que a terra, os padrões que você acha naquele pedaço de terra, se você trabalha nesses princípios e crenças, parece que você está indo mais devagar, mas vai te economizar anos. Realmente anos, essa é a sua economia de tempo. A maioria das pessoas falam, olha, a economia é de 18 meses, que é normalmente o tempo de restauração de natureza. Aliás, esse número é high, em hebraico quer dizer vida. Então, o 18 é um número muito poderoso, é muito importante. Eu não sei o que você vai fazer com essa informação, mas tá aí uma informação interessante. Então, ir devagar para ir rápido, ir devagar pela razão certa, não para perder tempo, mas ela vai acelerar outras coisas e vai fazer o seu projeto tão mais eficiente, eficaz e poderoso. Complete. Acabei. Bento, você gostaria de fazer mais alguma observação?
Bill, você gostaria de fazer mais alguma observação? A gente está aqui nos minutos finais do nosso trabalho e, assim, de fato, eu não tenho palavras para agradecer a participação desses dois grandes mestres. A gente tem muitas perguntas que foram enviadas, mas a gente já está aqui, já passamos bastante do horário. Acho que, então, posteriormente, essas perguntas eu te envio, Bill, eu te envio, Bento, para que vocês possam responder e a gente possa compartilhar com todo mundo. Então, eu queria saber se vocês têm alguma consideração final. Eu queria ler um texto agora no final, ou se vocês tiverem alguma observação. I'm complete, thank you. Eu não tenho mais nada, obrigado. Eu só quero fechar assim minha fala com um agradecimento assim muito grande a toda a equipe, né, para esse fórum. Realmente é uma realização, né, de um sonho que ela já vem há um tempo, né, essa busca, e a Carla tem uma energia assim de realmente tomar frente, né, de temas muito importantes, né. Eu acho que a gente que vem, né, trabalhando de campo, né, enfim, quando a gente vê pessoas que têm esse entusiasmo, né, essa paixão, essa movida realmente pelo coração e por essa razão, por essa consciência, né, de criar condições, né, de sensibilizar o máximo de pessoas para ampliar esses conhecimentos, buscar realmente ter uma força motriz aí para a gente ter mudanças efetivas, né, que são muito necessárias e muito bem-vindas. Muito grato, Carla. Eu que agradeço. I want to support Bento. Thank you. Eu gostaria também de dar dar o meu agradecimento também, a apoiar o que ele falou. Bill, você já está convidado para vir aqui para o Brasil, ficar aqui na minha casa e conhecer também a casa do Bento. O Bento mora numa ecovila e eu tenho certeza que a gente vai trabalhar muito junto ainda. Eu acho que tem muitas contribuições que a gente pode trazer. Bom, eu queria ler um texto para vocês. Well, I've never been to Brazil, so I'm going to take you up on that, Carla. Olha só, Carla, eu nunca estive no Brasil, muito provavelmente eu vou cobrar esse convite, hein? Por mim também sinta-se convidado. A gente seremos bons anfitriões. I am usually a great Likewise, host. you come visit me. Sim, mas vocês também estão convidados a virem me visitar. Maravilha. Bom, eu vou ler um texto, então, para a gente poder finalizar. Eu pedi para o Bento fechar o microfone dele, por favor. Ótimo. Eu comecei o fórum, né, projetando uma pergunta na tela. Se não nós, quem? Se não agora, quando? Essas as perguntas com quais abrimos o primeiro MEPS Fórum, Turismo, Eventos e Sustentabilidade. Simples e diretas, foram essas questões que nos moveram na criação e na realização desse fórum, que reuniu 32 palestrantes especialistas, pesquisadores, representantes de povos ancestrais, instituições e associações nacionais e internacionais. Ao concluirmos este evento, e na posição que ocupamos hoje, como organizadores e agentes econômicos atuantes nesses 3 setores, turismo, eventos e sustentabilidade, que dão nome ao fórum, temos a responsabilidade de oferecer respostas que esperamos sejam apenas as primeiras e levem, de fato, a ações concretas para mudar parâmetros de planejamento e atualizar práticas e metas desses segmentos, alinhando-os às ODS propostas pela ONU e impactando cada vez mais positivamente a vida das pessoas e do planeta. Depois da palestra do Bill, eu diria que não só alinhando-as às ODS, mas indo um passo além, né? Podendo aí caminhar na direção da regeneração. Se não, nós quem? Respondemos a começar
pela iniciativa e realização do fórum com sim. Sim, nós. É essa a resposta à primeira pergunta. Se não agora, quando? Agora é a nossa resposta à segunda pergunta. Quando é agora? E aqui também o fórum foi apenas o primeiro, o mais imediato passo que nós demos. Eu falo em mim e falo em nome de todas as pessoas que participaram, seja da criação do fórum, das palestras que estiveram presentes nos painéis e também de toda a nossa audiência. Sim, esse foi o primeiro passo que nós demos. Nele pudemos reunir e conectar a um objetivo gratuito. Nele pudemos reunir e conectar a um objetivo comum os setores de turismo, eventos e sustentabilidade. Fomos buscar pessoas, personalidades importantes, representantes de peso em todos os níveis e fizemos pontes entre eles. Abrimos o diálogo e a troca de ideias e experiência. Lançamos algumas sementes que queremos e vamos cultivar. A gente trouxe aqui a Rede Tucum, a Maria Aparecida e a Bia, lá de Fortaleza, a Catarina, é diretora de sustentabilidade da cidade de Gotemburgo, na Suécia. O projeto Bagagem, que abraça a maior parte dos projetos de turismo de base comunitária no Brasil. Raízes DS, Rota da Liberdade, Costa Rica, representadas pela Ana Baez, Regênesis, Agrofloresta, ONU, UNWTO, IATA, Aviar, Site e assim por diante. Foram muitas experiências, muitos relatos e todos movidos por um único propósito. Finalmente, gostaríamos de propor, desde já, a pergunta que, por uma questão de honestidade e coerência, deverá necessariamente se seguir as duas primeiras. Se não assim, como? E realmente acho que a educação, a atitude e esforço pessoal, individual e principalmente das corporações, das empresas, revisando parâmetros de cálculo e voltando-se para os paradigmas que impactem positivamente as pessoas e a natureza, e uma disposição de criarmos junto, co-criarmos esses novos paradigmas. Acho que tanto Bill quanto Bento hoje aqui apresentam alternativas e caminhos concretos, caminhos que já estão sendo usados, experimentados. O Bill trouxe aí cases incríveis, onde ele capitaneia com as suas equipes. Bento tem aí inúmeros exemplos sensacionais. Então, assim, aqui a gente lança, né, um apelo, um pedido, e cria um pacto, né, com todos nós que estamos aqui, para que possamos cada vez mais nos unirmos, né, co-criar, colaborar. Foi uma palavra que a gente ouviu em todos os painéis desse fórum, né, para que possamos aí, todos nós, juntos, de fato, deixarmos um legado. Como disse a Jussara, não só um legado para daqui a anos, a partir de agora, né? Essa é a nossa responsabilidade, né? Se não formos nós, quem? E se não for agora, quando? Né? E como a gente já começou a mostrar os caminhos. Então, agradeço demais, não só ao Bento, ao Bill, como a todos os outros que estiveram conosco. Sérgio Besserman, Mariana Grossi, Benoit Sauvage, Sidney Alonso, Michael Gill, Mônica Sâmia, Fernando Souza, Oliver Hillel,
Ana Baez, Alexandre Garrido, Carol Urte, Catarina Tortenson, Beatriz Góes, Léa Geger, Maria Aparecida, Ricardo Ferreira, Eduardo Sanovitz, Tony Sando, Roberta Nunes, Thaís Mantovanelli, Marcelo Salazar, Croerê Chicrim, Cocote Chicrim, Poliana Oliveira, Mariana Madureira, Jussara Rocha, Solange Barbosa, e Ana Dueck. Também queria agradecer, assim, sem palavras, o time que me apoiou em toda a formatação e criação do fórum, a Marcela, a Martina, a Lara, a Yara, o Rogério e a Vanusa, que estiveram aí do meu lado o tempo inteiro. Então, é com vocês que a gente vai aí chamar essa responsabilidade para a gente, para que a gente possa, de fato, começar a fazer uma diferença. Agradeço a todos que estiveram aqui nos ouvindo, agradeço nossos apoiadores, nossos parceiros, nossos patrocinadores, e é com vocês que nós contamos. Como o Bill disse, a gente precisa, de fato, ampliar essa rede e estarmos todos juntos. Num grande abraço, cuidando da natureza que fazemos parte. Muito obrigada, Bill, muito obrigada, Bento, muito obrigada a todos. Foi um prazer imenso, espero que a gente possa aí dar continuidade em breve e, quem sabe, né, estamos aí já nos preparando para daqui a um ano a gente poder estar junto de novo no segundo fórum da NEPS. Bill, thank you so much. It was such a pleasure. Bento, muito obrigada. Boa noite para todos, muitíssimo obrigada. Obrigado, pessoal da produção, Gui, muito obrigada. E estamos juntos, todos no mesmo barco, todos na mesma nave, que é esse nosso planeta. Um beijo para todos. Boa noite.